Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Estão preparados para o último dia de AZ 104? Hoje a gente tem dois feras, o Elton e o Ozanam. Eu já vou abrir a câmera deles. O Elton vai começar com a live para vocês. Depois o Ozanam vai dar continuidade, tá bom? Não esquece, perguntas pode mandar pelo chat. Fiquem à vontade. Aqui. Oi, boa noite, Elton. Boa noite, Ozanam. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom, o palco é com vocês, meninos. Bom, vamos lá então, gente. Vamos puxar aqui a parte de backup, né? De administração de backup. Então, boa noite a todos novamente. Meu nome é Elton Bordim. Sou MCT, sou arquiteto também em Cloud, Microsoft. E a gente vai passar um pouquinho aqui desse conteúdo hoje com vocês, né? Vamos ver um pouquinho da parte de proteção das máquinas, backup de arquivo, storage, e depois o Ozanam vai dar continuidade aí na segunda parte do conteúdo. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide rapidinho. Vamos lá. Essa aqui. A hora que aparecer aí vocês... Legal, estão vendo aí direitinho? Foi, né, Rita? Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai ver aqui no slide com vocês a parte de configuração, né, de arquivos e pastas, a configuração de backup de máquina virtual e rapidinho um lab aqui para a gente poder ver como que funciona, para vocês terem um pouquinho de conhecimento, né? Quem já trabalha, quem não trabalha, quem está estudando para 104 ainda não tem a experiência aí de mexer com a estrutura de backup. Então, vamos compartilhar aqui. Só quero já adiantar com o pessoal, eu tinha preparado um laboratório lá onde eu trabalho, no servidor, para testar. Então, eu precisei vir para casa. Então, o agente que eu configurei lá, eu esqueci de deixar o acesso pronto, então a gente vai fazer rapidinho aqui na prática e vamos colocar um backup para funcionar, beleza? Então, configurando a parte de arquivos. Então, esse aqui é o conteúdo, né, oficial da Microsoft para treinamento, né? Então, né, a gente pode ver que isso aqui equivale a 10, 15% aí da prova, vai falar sobre implementação de um backup recover, criação do Vault, criação da política. Então a gente vai dar um overview rapidinho aqui para vocês verem como que funciona, ok? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui com vocês. Vou compartilhar com vocês esse link, que esse link aqui, ele vai falar sobre o serviço de backup do Azure, né? Ele vai falar o que é possível fazer backup, né? Então ele vai falar que é possível fazer backup local, né? De arquivos, de pastas, utilizando o agente Mars, né? Ele também vai, a gente vai ver lá dentro do Azure a configuração, como que a gente habilita um backup de Hyper-V, VMs do Azure, a parte de Manage Disk, compartilhamento de arquivo, SQL, os bancos de dados SAP HANA, e aí ele dá uma continuaçãozinha aqui na documentação. Eu acho legal sempre compartilhar, pessoal, porque a leitura faz a gente memorizar o conteúdo e sempre tá com isso aí fresco na memória da gente. Então eu vou colocar no chat aqui. Ô Rita, eu vou pedir para que você me ajude e compartilhe aí com o pessoal Para já. Nos comentários, tá? Pode deixar. Vou voltar aqui para o slide, para a gente passar rápido aqui pelo slide e depois a gente ir para a tela mesmo ali do Azure e ver, né? Aqui a gente vai ver, ele vai mostrar um pouquinho, né, na documentação do Backup Center. Então eu vou voltar aqui no Azure, vou pegar para vocês aqui sobre o centro de backup, né? Vou compartilhar também no chat para a Rita deixar com vocês aí, para que vocês façam a leitura,
tá? E aí ele vai explicar como que você busca ele aqui, a gente vai ver na prática, claro, né? E aí ele vai te dar toda aqui uma visão geral dos trabalhos de backup que você tem utilizado dentro do Azure, tá bom? Então vamos voltar aqui rapidinho. Nós vamos ver também as configurações, as opções de configurações que a gente tem com a ferramenta do Azure, né? Vou deixar com vocês também aqui um link do Soft Delete, para que vocês façam a leitura desse conteúdo, né? O que isso aqui significa, a gente vai ver também na hora que a gente estiver configurando, tá bom? Depois ele vai falar um pouquinho sobre da configuração, né? Isso aqui é o material de treinamento, né? Então eu queria passar bem rápido para vocês verem como que é o slide, mas eu acho que o interessante é a prática, a gente ver funcionando, a gente ir configurando, explicando para vocês aqui, tá? Então esse é o agente que fica instalado dentro do servidor, e aqui a gente configura, é o schedule, né? Que a gente configura o backup dos arquivos e pastas que a gente tem dentro do servidor. E aqui ele está mostrando, né, como que funciona a parte de relatório. Aí ele tem aqui que o trabalho foi completado, né, tanto de backup quanto de recover. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Vai falar sobre a parte de configuração do backup da máquina virtual. A gente vai passar por isso também, tá? A parte, quando a gente configura o backup, ele tem a opção de configurar a quantidade de snapshot, né? A parte de retenção, quanto tempo, quais vão ser os pontos de retenção, a gente pode configurar semanas, meses, ano, tá? Tem a parte do Azure Site Recover, mas para a gente falar do Azure Site Recover, a gente ia precisar de um bom tempo, porque a implementação do Site Recover, ela vai demorar para fazer a sincronização, aí depois você tem que fazer, comitar essas informações, vai transitar os dados lá para o Azure, e aí você tem que fazer a movimentação, validar. Então, em meia hora, 1 hora não é o suficiente, mas só para vocês terem uma ideia, a gente vai passar por onde que a gente configura isso, tá, gente? Só complementando, né, o site cover é super importante, tá, gente? Até conhecer, porque muitas vezes é a ferramenta ali de entrada para você migrar ambientes locais para a cloud, tá? Então ele cai bastante aí também. Exatamente. Isso aí, quando eu fiz a prova a 104, eu vi bastante isso na prova e também vi na 305. Caiu o conteúdo a respeito de Site Recovery. Bem mencionado pelo Zanan, né? Então você vê aqui nessa imagem que ele te dá algumas opções, eu vou mostrar para vocês aqui na tela já, né? E o Site Recovery exatamente quem participou da última live que eu e o Zanan, né? Acho que foi no dia 31, eu falei um pouquinho do rehost. Basicamente o Site Recovery você consegue, você vai tirar a imagem da sua VM local e startar ela dentro do Azure, tá bom? E aí a parte praticamente criar o cofre, fazer a parte de configuração, né, e aplicar o backup na máquina, né, e aí ele vai te dar, dentro do tenant lá do Azure, você vai conseguir administrar e verificar o log, verificar se você está com seus backups consistente ou não, se você teve algum erro, e ali você consegue tratar, ou até mesmo por questão de compliance e conformidade, se você é um sysadmin, trabalha dentro de uma empresa e precisa fazer essa gestão, ali você consegue gerar relatório e você apresenta isso para a área de compliance, tá bom? Beleza, a gente tem aqui mais um pouquinho, vai falar aqui para a gente ir direto para a parte da implementação, né, que é o laboratório. Então, vamos lá, gente. Né? O que eu fiz aqui? Eu já deixei um cofre criado, já tem algumas coisas funcionando aqui dentro desse cofre, tá? A gente já dá um overview da ferramenta. Eu deixei um segundo cofre configurado como ao vivo, porque basicamente, o que eu fiz? Eu cliquei aqui em cofre, né? E vim criar um cofre. Então, eu cliquei aqui criar um cofre, eu escolhi a assinatura, né? O grupo de recurso que eu quero que ela fique, dei um nome para o cofre, né?
pegar um nome qualquer aqui só para a gente passar essa primeira tela. Configurei e dei um criar. E aí, ele vem aqui, os cofres estão criados, né? Então, esse aqui eu já parametrizei. Então, eu vou dar uma prévia rapidinho aqui, como depois que você configura o cofre, 2 pontos que eu sempre falo para o pessoal se atentar, senão você vai ter que desinstalar tudo que você fez e fazer novamente. Basicamente, a primeira parte é vir aqui em propriedades. Então, configurei o cofre, eu venho em propriedades. Por quê? Eu venho nessa configuração aqui, ó, do backup, e ele vai me trazer essa tela aqui. Essa tela aqui, que um dos links que eu mandei para vocês vai explicar sobre... deixa eu ver. Eu acho que eu mandei o link. Se eu não mandei o link, eu já confirmo aqui para vocês, tá, pessoal? Ele vai explicar, para quem já estudou a Z900 e agora está estudando a 104, ele vai falar sobre a redundância geográfica, a redundância entre zonas e a redundância local. Lembrando, quem já pegou um pouquinho do conceito de usar a calculadora do Azure, você vai lá e você consegue fazer a estimativa de custo de backup, tá? Então, lembrando, localmente redundante eu vou ter um menor custo, a redundância entre zona, aí você vai lá na calculadora, ela vai te dar a estimativa de custo, e a geográfica, ela vai te dar a opção de ter restauração entre região ou não. Então, aqui você determina como que o teu cofre vai funcionar, e isso é importante, tá? Então, quando você for preparar um cofre de backup, já pensa nos detalhes para você configurar o cofre e depois você sair configurando a instalação ou nas máquinas virtuais do Azure, ou na storage do Azure, ou nos teus servidores locais, beleza? Então, o que eu fiz nesse cofre aqui de cima, o 104, só para vocês entenderem. Eu deixei como localmente redundante, porque eu só queria mostrar o laboratório, mas se eu trabalho numa empresa onde a recomendação é que tenha-se a redundância, você utilize ou a redundância de zona ou a geográfica, tá bom? E aí, eu sempre explico isso para o pessoal, vai muito da política da organização, tá? Se o localmente redundante for o suficiente, ok. Se não, recomendado geograficamente. Aqui você tem o maior nível de disponibilidade dos arquivos. Beleza? Então, você vem, dá um salvar. Pessoal, super importante isso aí, até para vocês em nível de empresa. Há uns dias atrás teve uma parada do ambiente da Microsoft aí, né, no Azure. Então, se você está local e a região para, vocês estão com problema, tá? Então, é super importante isso aí. Exatamente. E aí aqui a gente tem algumas outras opções, que é configuração de diagnóstico, configuração de criptografia, a parte de autorização de multiusuário, configuração de segurança. Mas eu sempre oriento para que você já defina aonde você vai ter o armazenamento, porque uma vez configurado, você não consegue alterar, né? Se teve alguma atualização, eu não tive, Osana, você me corrige, mas até a última leitura minha, uma vez configurado, você precisa refazer a instalação, tá? É isso mesmo. A parte de bloqueio, bom, isso aqui é comum, né? A gente consegue setar aqui o cofre para você ter uma restrição aí de, por exemplo, você ter um time que gerencia a parte de backup e a pessoa vai fazer algum tipo de exclusão, você consegue configurar aqui, né? Assinatura, grupo, enfim. E aqui, dentro dessa infraestrutura, a gente começa a ver os recursos que a gente tem do cofre. Vou voltar rapidamente aqui no cofre que eu já deixei configurado, né? Então, visão geral, né? Ele vai trazer aqui para mim parte de backup, site recover, então eu tenho as duas opções, né? Se eu clicar aqui em backup, ele já vai mostrar para mim que eu já tenho algumas coisas protegidas aqui dentro, tá? Isso eu estou falando dentro do cofre,
tá? Eu tenho também a opção de utilizar o centro de backup, que aqui a gente administra tudo o que a gente tem feito de uma forma unificada. Alguns pontos de observação só é que quando você usa o centro de backup, por exemplo, e você vem no tipo de fonte que você quer filtrar, ele traz somente essas opções, tá? Servidores de banco de dados PostgreSQL, blobs do Azure, disco do Azure, o SAP, a Storage Account, né, arquivos do Azure, SQL Server e máquinas virtuais. Então, aqui você consegue ter um monitoramento, né? Você consegue ver as instâncias que estão protegidas. Aqui embaixo, fontes de dados a serem protegidas. Ele vai mostrar, se vocês não estão vendo, eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó, quer ver? Ó? Acho que deu uma travada aqui, peraí. Ó, tá vendo? Ó? Fonte de dados a serem protegidas, ele vai mostrar que a minha máquina, ela está sem proteção, tá? Ela vai mostrar os trabalhos que já foram executados e por aqui eu consigo fazer a gestão, o gerenciamento, eu consigo ativar alertas, tá? Eu posso fazer a configuração de alertas, eu tenho a parte de métricas que está em preview, relatório, parte de conformidade, políticas. Então, o centro de backup, ele traz alguns recursos e eu postei para vocês aí o link para que depois vocês façam a leitura, entenda cada item e aqui a gente conseguir focar no conteúdo, tá? Então, vamos voltar para o cofre. Então, o que eu fiz, pessoal? Só para vocês entenderem. Eu criei duas máquinas virtuais, uma máquina eu chamei de 01, a outra de 02. Eu ativei o backup de uma e não ativei o backup de outra. Como eu mostrei para vocês lá no centro de backup, mostra que tem uma máquina protegida e uma máquina desprotegida. Então, como que eu começo a ativar esses recursos? Então, eu deixei aqui configurado nessa máquina, é uma máquina no Azure, eu criei uma conta de uma storage account, e aí eu mapeei essa storage account aqui no meu servidor. Conseguem ver bem? Se vocês não conseguirem ver, comenta aí. Então, eu venho aqui, eu tenho um departamento configurado. Aí eu simulei aqui uma pastinha compras, financeira, RH. Então, eu fui aqui no Azure, eu vim aqui no Azure, introdução, né? Eu selecionei aqui a parte Azure, e aí eu falo, o que eu quero backupear? Quero backupear um compartilhamento de arquivo do Azure. Aí eu clico em backup, e aí ele vai pedir para que eu selecione a conta de armazenamento. Então, eu vim aqui, cliquei na conta de armazenamento, ele fala para que eu coloque pelo menos um compartilhamento para que ele esteja configurado, né? Então, ele não vai aparecer aqui porque essa daqui já está configurada. Então, eu defino aqui e defino a política. Eu criei uma política para que ela fizesse o backup 3 vezes ao dia, para que a gente simulasse. Mas você pode vir aqui e criar uma política, né? E definir o nome da política, né? Dizer se ela é diariamente ou se ela é por hora. Então, eu posso repetir essa agenda a cada 4 horas, a cada 6, 8 e 12, e eu falo a partir de qual horário ela vai executar, defino o fuso horário, né? Vem aqui, defino o fuso horário, -3, Brasília, né? Coloco 4, a partir das 8 horas da manhã, duração 12 horas, e aí é que eu começo a fazer a configuração. A retenção do ponto diário de backup, quantos dias que ele vai ter a retenção? Eu configuro. Se eu quero um ponto de retenção semanal, se eu quero um ponto de retenção mensal ou se eu quero um ponto de retenção anual. E o legal, quando você vai para a calculadora do Azure, ela já está com esses detalhes para você pôr a estimativa de como que você quer configurar teu cofre. Configurou isso, você habilita e a tua storage ela passa a ser protegida pelo cofre de backup. Para vocês verem ela funcionando na prática dentro do servidor, que eu já deixei pronto o ambiente,
Eu venho aqui, eu clico com o botão direito e vou em restaurar uma versão anterior. E ele vai trazer para mim aqui, deixa eu ver, aqui na pasta. Ele vai trazer para mim aqui que ele fez 4 backup. Então, ele fez um às 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e uma agora às 8 horas e 11 da noite. E aí eu posso vir aqui, abrir e fazer a restauração do arquivo, como a maioria dos administradores aí sabe, ou ativam o Shadow Copy, né, no servidor de arquivo. Então, quando você usa o compartilhamento de arquivo do Azure e ativa o backup, ele te dá essa opção dentro do teu servidor que você está com o cofre configurado. Então, aqui a gente viu como que a gente protege a storage. Na mesma introduçãozinha aqui, a gente tem a opção de proteger a máquina virtual do Azure. Então, se eu clicar aqui e clicar sobre o backup, ele também vai trazer para uma tela de configuração. Então, eu tenho a opção de selecionar uma política padrão, posso selecionar uma política aprimorada, ou eu posso vir aqui e criar minha própria política. Então, é interessante também que você já defina a política que você quer trabalhar, para quando você for começar a subir o backup da tua infraestrutura, você já tem essa política pré-configurada, ok? E aqui você vem adicionar a máquina. Eu vou adicionar a máquina, ele vai trazer para mim a máquina que está disponível para fazer backup. Eu vou clicar nela, vou dar um ok, eu vou deixar aprimorada mesmo e vou dar um habilitar backup. Eu vou deixar ele rodando aqui. Vocês vão ver que ele vai fazer aqui a parte da implantação, ó, tá? Então, vamos ganhar um tempinho. Vou voltar aqui no cofre. Se eu quisesse instalar o agente de backup no meu servidor dentro de casa, eu mudaria a opção para local e ele traz para mim várias opções. Então, qual o caminho? Estou dentro do cofre, já defini qual que é a minha segurança do cofre, se ela é local, se ela é zona, se ela é geográfica. Já defini minha política, e aí aqui dentro eu seleciono arquivos e pastas. Não, mas eu quero backupear a máquina virtual, ou eu quero backupear a VMware, ou eu quero backupear um SQL Server, ou eu quero backupear um estado do sistema, ou uma recuperação bare metal. E aí é que eu defino. A partir do momento que eu seleciono o que eu quero, eu dou um preparar infraestrutura. E aí o que eu tenho que fazer? Instalar o agente. Então, já deixei aqui um setupinho pronto, ó. Instalar o agente, já baixei o agente, vou fazer a instalação do agente. É para ser bem rapidinho, tá, pessoal? Para a gente não tomar o tempo aí, porque logo vem o Zanan aí, o conteúdo para a gente. Se tem um proxy, eu configuro. Vou fazer a instalação do agente, faço a instalação do agente, recomendado que você veja a parte de update, eu vou pular isso aqui para a gente não demorar na instalação, tá? Para que seja rápido a instalação, ele vai fazer toda a configuração no dispositivo, no teu servidor. Elton? Oi? O Ricardo, ele quer uma opinião de vocês com relação à retenção. A retenção? Diga, Ricardo. Isso. Tá bom. O que eu aprendi no dia a dia, tá, Rita? E aí vou dar opinião de vivência, tá, Ricardo? Isso depende muito do ambiente que você, da política do teu ambiente. Por exemplo, um caso que aconteceu hoje, um escritório jurídico disse que às vezes um processo demora mais de 5 anos. Então ele precisa fazer o arquivamento, a salva daqueles arquivos, né? A gente já tem empresas que a gente implementou a solução que a política de retenção de 1 ano é o suficiente. Então, assim, quanto mais tempo você colocar, com certeza você vai ter as versões para fazer a recuperação. Mas é necessário você
ter um volume de dados durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Então depende muito do que você vai backupar, tá? Só completando também, o padrão que o pessoal usa de um dia a dia normal de backup, a retenção diária, ela fica por 7 dias daquele backup do dia. Exato. O semanal, 4 semanas. O mensal, ele fica por 1 ano, né? E o anual é que normalmente entra também os 5 anos, né, Elton? Aí, lembrando que é incremental esse backup, né? Esses backups. Exatamente. Não vai ter sempre o backup full todo dia. Mas o que o Elton falou faz sentido. Então, assim, isso aí é o padrão, é o setup que vem pronto da Microsoft. Então, ela vem com uma política default lá. Você pode ver que quando você entrar, você for subir uma POC, você vai ver uma política default, né? Então, você vai ver que o snapshot são 2 dias, se eu não me engano, e aí você, quando você fala de backup do banco, se eu não me engano, são 7, faz tempinho já que eu não configuro, mas vai depender da tua necessidade e da tua demanda, tá? Então, o que eu sempre oriento o pessoal, olha para o PSI da empresa e segue o PSI da empresa e implementa o backup baseado no PSI da empresa, tá? Obrigada. Política de segurança da informação, tá, pessoal? Então, instalei o Mars, vou registrar o cofre, seleciono a credencial que eu já fiz o download, eu vou fazer o seguinte, fiz a instalação, dou o OK, baixo a credencial. Baixei a credencial, copio ela no meu... Opa, servidor errado. Dentro do meu servidor, seleciono ela. E aqui ele vai falar, ok, já sei aonde está o seu cofre, qual que é a região. Vou dar um next, ele vai pedir para gerar uma chave de segurança. Você pode criar uma chave à escolha, mas lembrando, guarde a chave. Ele vai falar aqui que você precisa guardar ela num lugar seguro, né? Ó, ela vai falar que você precisa guardar esse arquivo e ele até recomenda você utilizar o Key Vault, né? E o povo nunca lembra disso. E eu já peguei caso, de a pessoa sofreu um ataque de ransomware, falar, beleza, eu tenho backup, vou restaurar. E aí a pessoa ligou para mim e falou assim, lembra daquele backup que a gente configurou no servidor? Lembro, você guardou a chave? Não guardei a chave, vou ligar na Microsoft. Falei, cara, a Microsoft esquece. Já informa que não tem jeito. Esquece. Então, assim, todos os servidores que a gente fez a instalação nesse modelo, a gente guardou a chave e quando precisou, foi isso que salvou a gente. Perdeu a chave, já era, não tem o que Não só isso, né? Às vezes a máquina morre onde está o backup e ele quer subir em outro lugar o backup e não tem jeito sem Não, exatamente, porque praticamente hoje quase todo mundo trabalha com virtualização. Quem ainda não está usando o cloud trabalha com virtualização. Virtualização você tem pau de VHD, a VHD morre, ela não sobe. E aí você precisa reconfigurar o ambiente, né? Então, ele vai dar um warning aqui, né? Ele vai falar sobre para você fazer a guarda do arquivo. Ele gerou um arquivo aqui. Vou mostrar para vocês porque eu vou deletar esse ambiente. Então você tem que guardar isso aqui, ó. Né? Você pode guardar o TXT, você pode, mas coloca num lugar seguro, tá? A Microsoft recomenda o Key Vault, tá? Ela já até fala aqui, ó. Imediatamente configure lá. Então, eu vou dar um close aqui. Ele vai abrir a ferramenta. E aqui na ferramenta a gente vem na parte de schedule. O servidor já está registrado. Eu vou falar o que eu quero backupear. Eu já tinha deixado pronto o ambiente. Eu ia mostrar para vocês uma restauração. Mas como eu precisei vir para casa, pessoal, eu esqueci de deixar a conexão com o servidor. Fui tentar Pega conectar. alguma coisa pequena, Elton. Não, aqui, ó. Preocupa com o tempo, não. Pode ir, tá? Já deixei aqui uma pastinha pronta, ó. Eu vou definir aqui o tipo de backup que eu quero, diário. Posso configurar aqui também, ó. Tá vendo, ó? A parte de retenção, né? Eu vou deixar aqui, ó, rapidinho. Vou deixar 4 horas mesmo, só para vocês verem. E aí eu vou dar um play aqui, ó. Vou deixar o padrão, tá vendo? Eu posso, o que o Zanan comentou, tá vendo? Ele vem aqui, ó, por padrão, 180 dias. Aí ele fala sobre a semana, a parte do mês e ano. Então ele coloca aqui, ó, 10 anos, tá vendo? Por padrão ele vem assim, porque a Microsoft vai
te dar o melhor cenário. Eu posso vir padrão, aqui colocar... você vai pagar um bocado. Eu não queria falar isso, mas já. Mas assim, tô brincando, tá, gente? Até aproveitando o gancho, o Ricardo falou de custo. Custo, gente, depende da dor que você vai ter no bolso se você perder o dado, tá? Exatamente. Então, assim... Se a dor é pequena, você vai consumir menos ali. Exatamente. Então, assim, as pessoas... Essa pergunta do Ricardo é comum e é o que eu falo pro pessoal. Não é o cara da TI que define isso, né, Osana? Isso aqui quem define é a gestão da empresa. É o board. É a galera que toma a decisão. Por quê? Porque se você configurar um backup de um banco de dados de 7 dias, e ele fala assim, cara, eu quero fazer uma comparação de um backup de 15 dias, você só tem um histórico de 7. Ah, mas eu queria que o arquivamento fosse de 5 anos. Mas por que o TI configurou de 1 ano? Não, tira a responsabilidade de vocês. Aqui já é não é nem técnico, aqui já é um conselho de vivência. O que a empresa precisa? Está na política de backup? Então eu, como cara da TI aqui, vou seguir a sua política de backup. Se a sua política de backup fala que é uma versão por dia e uma retenção por 2 meses, eu vou seguir a retenção por 2 meses, tá? Então, assim, eu configurei o que está na política. Mas, com certeza, principalmente escritório jurídico, né, Osana, e alguns outros escritórios aí, necessitam, né, deixar esses 10 anos configurados. Vamos lá? Só ia completar, enquanto você está puxando aí, eu já passei por um suporte de escritório de advocacia, aonde o pessoal achou que backup não era importante. O primeiro problema que deu foi o ransomware, que o Elton falou aí, acabou. Perdeu tudo. Quase fechou o escritório. Então tem que tomar muito cuidado com isso e tira a responsabilidade mesmo das suas costas. Tá certo? Exatamente. Então, ó, tô deixando um backup rodando aqui. Ele vai rodar rapidinho, porque ele é pequeno. Vou voltar aqui para a tela do Azure, para vocês verem o cofre. E vou mostrar aqui para vocês a VM protegida. Então, eu tenho aqui 2 máquinas virtuais, uma que eu já backupei, uma que eu configurei, mas ela ainda não rodou backup. Tá vendo? Ó, ela vai, eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Ela vai mostrar aqui, ó, aviso de backup, tá? Eu entro na VM e aqui eu consigo ver os pontos, tá vendo? Os instantâneos de recuperação. E aí um ponto interessante. Aqui dentro, eu posso fazer um backup manual, preciso realizar um backup agora, eu clico aqui, preciso restaurar a VM, então eu posso clicar aqui para restaurar a VM, e aí eu seleciono aqui o que eu preciso, né? Vou voltar aqui rapidinho. Eu posso fazer a recuperação de um arquivo. Em vez de eu restaurar a VM, eu venho aqui, seleciono o ponto que eu quero de recuperação, e eu vou fazer o quê? Eu vou montar esse disco dentro do meu servidor ou de um ambiente seguro para eu extrair esses dados, né? E depois que eu fizer esse procedimento, eu desconecto, eu desatacho o disco da minha máquina. Eu comentei com a Valéria, e vou compartilhar com vocês também, se eu podia, né? Ela deu carta branca aqui, obrigado, Val, aí pela oportunidade, né? Já agradecendo. Eu deixei uma documentação passo a passo de tudo que você pode fazer com o cofre de backup. Então, aqui criando o cofre, habilitando o backup, fazendo backup de arquivo, fazendo a restauração de arquivo, configurando uma recuperação de desastre, executando uma análise de recuperação de desastre. Conselho, para quem é do mercado financeiro, isso aqui é compliance pede. Então, tenha relatório pelo menos a cada 6 meses de teste de replicação, para que você tenha a documentação que a tua infraestrutura está sadia, tá? Que pede-se muito que você tenha replicação. E você pode replicar também o teu servidor dentro de casa para o Azure, como do Azure para outra região, tá? E aqui configurando a recuperação de desastre do Hyper-V. Então, como esse conteúdo é um pouquinho mais extenso, eu vou deixar aqui para vocês, vou pedir para a Rita compartilhar com a gente aí, tá?
E aí depois vocês dão uma lida no conteúdo, se vocês quiserem fazer a POC, o conteúdo tá aí, tá bom? Então, beleza, voltando aqui, terminei de fazer a restauração do arquivo, eu desmonto, ok. Beleza, gente? Revisando rapidinho, eu acessando a minha máquina virtual, eu tenho essas opções, o meu servidor no Azure. Eu tenho a opção de restaurar a própria VM, restaurar o arquivo, fazer um backup agora e interromper a configuração do backup, tá? Então eu posso interromper ele aqui. Habilitei o backup da máquina virtual. Ele vai ficar com alerta até ele fazer o primeiro backup, conforme a política. Posso entrar na máquina e já fazer uma proteção, e aí ele vai falar que você já tem um backup executado. Ponto importante, servidor parado, deslocado, ele dá erro no backup, a máquina precisa estar em funcionamento, tá? É um ponto de atenção aí, a máquina precisa estar ligada, ok? Legal, e aí aqui dentro do cofre, né, a gente tem a parte da política, que eu já adiantei lá na hora da configuração do setup, aqui você configura as políticas. Aqui você vê a parte de infraestrutura, onde você tem a parte do gerenciamento de servidores, você pode adicionar um servidor de backup, servidores protegidos, né? Então você tem o DPM, workload, né? A parte do Azure Backup Server. Não vai dar tempo da gente ver tudo isso aqui, tá, gente? Porque é um pouquinho extenso, mas rapidinho eu queria passar com vocês aqui. Aqui vocês conseguem puxar todos os trabalhos de backup que você tem dentro do cofre, tá vendo? Ó, tem um em andamento lá rolando, ó. Tem o trabalho do site recover, se tivesse um site recover, a gente pode configurar alertas de backup aqui dentro, a gente pode criar uma comunicação, por exemplo, se eu receber um erro de backup, eu vou receber um e-mail, né, para a área que toma conta e a pessoa vai e faz o tratamento, tá bom? Rapidinho aqui para vocês verem, site recover. Clicou aqui no site recover, ele vai te dar algumas opções. Então você pode habilitar uma replicação de máquina virtual do Azure, do VMware ou de um Hyper-V host. E aí, pessoal, é bem simples. Eu deixei o blog para vocês aí, mas é só vocês seguirem aqui, ó, o passo a passo, né? Que você, por exemplo, eu venho aqui, ó, preparar infraestrutura. Quando eu clico aqui, a Microsoft ela já fala para mim o procedimento para eu começar a fazer a configuração. Então ele vai ter umas etapas aqui, ó, tá vendo? Ó, configurar a origem, configurando destino, política de replicação e examinar. Mesma coisa, a gente tem aqui, por exemplo, habilitar uma replicação. Eu poderia vir aqui, escolher a origem, por exemplo, né? Eu estou na minha assinatura, aqui ele vai pedir mais algumas configurações aqui, por exemplo, a zona de disponibilidade. E ele vai falar para mim qual é a VM que eu quero replicar para uma outra região. É importante o seguinte, é como o Zanan falou. Por exemplo, você trabalha a tua operação toda no Brasil, mas se a região aqui no Brasil ficar fora, o Brasil ficar fora, e você tem a replicação da tua máquina virtual, seja uma máquina de SQL com aplicação IS ou com qualquer outro serviço rodando, VMs Linux rodando Docker e o que for lá dentro, você consegue startar uma replicação em outra região e o teu ambiente não fica parado, ok? Pessoal, eu acho que eu já falei bastante, deu 40 minutos, acho que eu consegui mostrar bastante aqui para vocês da parte de backup. Se tiver dúvida, a gente responde. Eu só esqueci de deixar aqui meu LinkedIn, mas só me procurar lá, Elton Bordim, me adicionar. Eu sempre estou postando conteúdo lá no LinkedIn. Quem não me segue ainda, curte lá, segue para ficar recebendo as informações, né? Vou deixar aqui o trabalho que eu tenho feito nesses últimos meses é postar bastante conteúdo sobre Arc, e agora, segunda-feira está saindo um conteúdinho novo aí sobre o ArcBox para vocês aí da comunidade, quem está querendo aprender. Beleza? Essa foi minha parte, quero já agradecer aqui a Rita, o Zanan, falei bastante, né, Zanan? Mas eu acho que deu para ter uma ideia, aí de todo o conteúdo, né, gente? Tá perfeito, ninguém tá com dúvida, ninguém falou nada. Sinal que foi complicado, né? Então vamos lá.
É bem tranquila essa parte de backup aqui, né, Usana? Então. Tranquilo. Eu vou compartilhar a tela do Osanã. Aí você... Tá, joia. Vou pro lado aqui. Perfeito. Beleza. Então, pessoal, vamos entrar para a parte aí de monitoramento, né? Monitoramento, observabilidade, que é muito falado hoje em dia. Então, a Microsoft ela tem a sua ferramenta, tá? Tanto backup quanto a parte de monitoramento, ela engloba de 10 a 15% ali juntando as duas, né, da prova. Cai muito a parte de monitoramento e observabilidade, porque hoje com esse ambiente novo que a gente tem de cloud, DevOps, isso está fazendo uma diferença total na hora de identificar um problema numa aplicação, na sua infraestrutura. Então, a gente vai falar um pouco. Na parte de administração, né, da parte de monitoramento, a gente tem a parte de Azure Monitor, os alertas, o Log Analytics, né, tá? Eu vou mostrar um pouco o laboratório aí também para vocês. E tem o Azure Monitor. O que é o Azure Monitor? O Azure Monitor é uma suíte de monitoramento de observabilidade que a Microsoft criou. Antes era segregada as ferramentas de monitoramento, então você não tinha uma suíte conjunto ali todo. E agora você tem o Azure Monitor que está englobando, né? Então ele engloba alguns pontos. Aqui ele está falando de alguns em produção, vou passar sobre essas partes aqui para vocês. Mas ele tem algumas capacidades chaves, igual ele estava mostrando aqui, que é o caso de monitoramento e visualização de métricas, né? Então, você tem um monitoramento core para os serviços da Azure para você monitorar, tá? Tem a parte de consultas e análise de logs, então você consegue coletar métricas, ver atividade, né, pelos logs e fazer a parte de diagnóstico usando esses logs. E você tem a parte que faz a diferença, que eu costumo falar da observabilidade em si, que é a parte de alertas e actions, né? É ele te avisar se ocorreu algum problema, tá? E você ter a possibilidade de fazer uma automação para ele fazer uma ação específica. Então você consegue fazer isso. E isso você faz dentro do Azure Monitor. Então você tem o uso daqueles alertas críticos, né? O Time Critical Alerts ali e as notificações, tá? Falando um pouquinho dele aqui, mas global, né? Como é que é o componente aí dele trabalha? Você tem aqui suas aplicações que estão na Azure, eu estou falando de workloads da Azure mesmo, tá? Sistemas operacionais, as VMs, então você pode ter uma VM convidada também, não somente VM da Azure, então você tem uma máquina na AWS, uma VM na Google, você consegue monitorar, parte de VM consegue. Todos os recursos da Azure, a parte da subscription da Azure você não consegue, o Tenant você consegue fazer algumas customizações. Dentro do Azure Monitor, você tem a parte de armazenamento dele, onde ele armazena as métricas e os logs, tá? Aqui é o símbolo, para quem não conhece, é o Log Analytics, né? Então você tem um workspace ali, era o antigo Log Analytics, que hoje é um workspace. E dali ele vai gerar a parte de insights, seja para aplicação, container, aí entra o AKS também, né, o Kubernetes, VMs e soluções de monitoramento. Também a gente precisa de visualização, então dashboards, as views, uma integração com Power BI, os chamados workbooks, né, que você consegue criar lá também. A parte de análise das métricas e do log. A parte de resposta, né, resposta a algum problema, alguma falha, alerta e a parte de autoescalar. E a integração, que você consegue jogar isso para um streaming, igual o Event Hub, Logic Apps, fazer uma ingestão e exportar APIs, né? O Lauro está falando aí, pois é, não adianta nada alertar se o cabo leva 10 horas para ler o e-mail, justamente, viu, Lauro? Esse é um problema. Então é por isso que muitas vezes o pessoal pergunta, né? Diferença de um para outro. Monitoramento, todo mundo faz. Tá lá com o dashboard, vendo suas telinhas lá e tudo mais, chega o e-mail. Observabilidade já é um pouco diferente. Você consegue fazer automação, você consegue gerar os alertas, mandar isso para um chat no Teams, por exemplo, para alertar, né? Você tem N formas de fazer isso hoje, tá bom? A parte, você consegue definir métricas e logs, né? Então você tem parte de definição de métricas e logs. Aqui ele está definindo, na verdade, o que é métrica e log, né?
Então, métricas são valores numéricos que vão descrever algum aspecto do sistema. Tá? A parte de CPU, memória, né? Isso tudo é métrica, tá? E a parte de logs mesmo, para quem já conhece aí, é os diferentes tipos de logs, onde vai conter as informações, os dados ali, organizados em records, né? Em gravações ali, tá? Com propriedades. E tem a parte de telemetria, de eventos, os traces da aplicação, tá? Que aí você consegue ver a questão de performance e análise combinada ali também. Opa, peraí que eu saí. Não acabou não, tá, gente? Eu só apertei sem querer. Deixa eu inverter aqui. Volta. Peraí que ele quebrou minhas pernas aqui, né? Deixa eu ver se ele abriu certo. Ele abriu errado. Faz parte, tá, gente? Quem sabe faz ao vivo. É assim mesmo. Pronto. Não tem problema. Então, seria algumas das definições aqui de métricas e logs, tá? Não precisa preocupar com isso agora, mas na prova ele cobra. Estudem isso, tá? Você tem que saber essas definições, né? Logs, métricas, eventos, traces. Identificação de tipos de dados, então ele está mostrando aqui, você tem dados de monitoramento de aplicação, tá? Que é a parte de performance e funcionalidade da aplicação, em cima do código. A parte de monitoramento de sistemas operacionais convidados, né? Então, Azure, outra cloud, on-premise, você consegue monitorar. Os recursos da Azure, a subscription em si, então a parte de operação e gerenciamento da subscription. Aí ele fala como bem, né, os dados sobre a saúde e operação da Azure. E o Tenant Monitoring, que aí você vai monitorar o Tenant como o Azure Active Directory, tá? Aqui ele descreve as atividades do log, né, como é que ele trabalha. Então, quando você tem somente recursos de computação, né, você tem a parte dos seus logs de atividade, que ele vai trabalhar em cima do host da VM. Na parte de convidados, você já tem a parte dos logs de diagnóstico. E quando entra na camada da aplicação em si, web, por exemplo, você já tem a parte de logs de aplicação. Quando são recursos que não são computacionais, né, você tem a parte de diagnóstico dos recursos. Tá? Então, aqui você consegue enviar os dados para o Log Analytics por buscas avançadas e alertas, consultar ou gerenciar os eventos no portal, PowerShell, CLI, APIs, né, o REST API, para quem não conhece, as APIs, tão famoso. Fazer stream de informações para o Event Hub. Outro dia eu usei o Azure Monitor para fazer enviar para uma ferramenta terceira de monitoramento também, de observabilidade. Então a gente fez essa integração. Fazer o archive dos dados, né, com o storage account, ou seja, eu consigo armazenar essas informações e fazer análise dos dados usando Power BI, tá? Aqui é a cara das consultas de atividade do log, daqui a pouco eu vou entrar para mostrar para vocês, então ele só está mostrando como é que você já consegue enxergar algumas atividades, é o mais simplista possível aqui, você consegue expandir. Então você filtra para o grupo de gerenciamento, subscription, time span e severidade de evento, adiciona filtros, faz o pin de filtros aqui correntes, faz download para o CSV. Deixa eu só dar uma dica, uma dica de prova aí, pessoal. Isso cai na 104 e cai na 305 também, tá? Pergunta sobre o Azure Monitor. Eu até deixei anotado isso aqui. Quais tabelas de log o Azure Monitor ele consulta para quando você está fazendo evento de segurança? Então, para o Windows, ele vai usar o event e para o Linux esses logs. Isso aí é pergunta de prova, tá? Isso cai na prova, é importante saber isso aí. Boa. Configuração dos alertas, né? Então tem a parte de gerenciar a estrutura de alertas aqui, consigo configurar alertas, tá? Só para vocês verem aqui rapidinho. Tem criação de regras de alerta, então consigo criar em cima de escopo, qual que é o alvo, né, selecionado, o critério e a lógica, os detalhes como nome, descrição e severidade, que ele vai de 0 a 4, e o grupo de ação. O grupo de ação é para onde que você vai mandar, tá, esse alerta. Vai notificar quem? Vai notificar um time via e-mail, mensagem de texto, automatizar a ação usando webhooks ou Runbook, mandar para um chat, como eu falei, tá? Então isso tudo a gente consegue fazer.
Criar grupos de ação, então ele está mostrando aqui os modelos, vocês vão ver daqui a pouco. Então, pode ser por e-mail de uma role específica do Azure, SMS, message push, voice, e-mail, e as ações, posso automatizar com Automation Runbook, Azure Function, alguma ferramenta de ITSM, o Logic App, o Webhook Segura ou o próprio Webhook, tá? O pessoal usa muita integração com Teams, com outra ferramenta, Google Workspace, Google G Suite, né? Também no chat lá você consegue fazer. Aqui eu vou passar. Configuração do Log Analytics. Então, você consegue determinar o uso do Log Analytics, então configurar ele, tá? Ele vai te ajudar a coletar e analisar esses dados gerados por recursos na sua cloud, no ambiente on-premise. O Log Analytics aqui, ele é uma das partes mais antigas aí da primeira fase de monitoramento da cloud da Azure, tá? Escrever consultas de log, as queries, e fazer interatividade de análise dos resultados. E o exemplo você pode incluir acessando sistemas, atualizações, troubleshoot, aí é aonde você vai conseguir fazer uma validação, tá? Parte de criação do workspace, aí ele mostra os workspaces de Log Analytics, daqui a pouco vocês vão ver, que é o espaço onde ele vai armazenar esses logs, tá? Então, o Log Analytics, ele é isso. Só tirar aqui, que acho que veio um mosquito aqui. Elton, se você quiser complementar, tá? Acho que é do mosquito que você riu aí, né? Foi isso. Tá girando aqui o tempo todo. Query Log Analytics Data, então a parte de dados aqui, mesma coisa, você consegue fazer as queries. Como é que é a estrutura das queries, né? Então, você tem a opção de eventos aqui, vindo do Windows, syslog aí, ó, Elton. Os 2 pontos que o Elton falou, olha lá, tá aqui, né? Eventos do Windows e syslog no Linux. Syslog é como se fosse o event viewer lá, eventos lá do Windows, né? Agent, logs customizados, regras de alerta. Um exemplo aqui que ele colocou de evento aqui, quando você vai escrever a query, você vai escrevendo, ele vai autocompletando grande parte para você. Mas, por exemplo, ele quer buscar um evento vindo do syslog lá, né? Aonde o nome do nível do evento ali é um erro e a severidade é um erro também. Ele vai trazer. O Lauro falando, a dica é não deixar de estudar a parte de backup e observabilidade. Como fica lá no finalzinho da trilha, o pessoal pode deixar um pouco de lado. Faz diferença. Faz diferença bastante. Demais. E outra coisa, faz diferença na hora que você sobe o ambiente, né, Elton? A gente já pegou cliente aí que o cara subiu, botou monitoramento e nem sabia. Deixa eu pôr um outro ponto importante aí, porque isso também é questão de prova. Por exemplo, você pega um estudo de caso, um cenário lá, e ele pergunta que você precisa monitorar várias máquinas virtuais dentro do Tenant. E aí ele vai falar para você 2 perguntas, que é aquela parte diária. Isso cai na 104 e, por incrível que pareça, cai na 305 a mesma pergunta. Que caiu isso na minha prova. Qual é o recurso que você precisa criar? Então, você vai criar um Log Analytics Workspace, né? E depois você vai instalar em todas as suas máquinas virtuais o agente do Monitor, que é o Monitor Agent, né? Então, você vai instalar em todas as máquinas. Para você conseguir fazer toda essa parte de monitoria, né? Então, isso é questão de prova, só para ajudar o pessoal aí que tá vai fazer a 104 isso. E depois quer a 305, pega esses pontos importantes que isso cai na prova. Outro ponto aí é o monitoramento de containers do AKS, também tá caindo muito, tá, gente? Agora. Pega lá no material, não deixa passar batido, não. Aqui ele dá um outro exemplo do evento aqui, então ele tá buscando um evento de erro, né? Que ele seja maior que um dia. Ele fez um sumarizando aqui, um contando, né? Tá fazendo uma contagem, e ele quer o top 10. Tá por computador aqui. Então, passando aqui mais rápido, porque senão vai ficar só nos slides. Parte de implementação aqui, acho que já é o que vai entrar. Ele deu um cenário aqui, mas o cenário que eu coloquei é um pouco diferente. É um app service aqui, não tem o automation, tá? É só para mostrar para vocês rapidamente. Que fechou a apresentação, então deixa eu entrar lá. Beleza. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tiro aqui, beleza. O que eu tenho aqui? Se você buscar por monitor,
aqui em cima, você viu que até escrevi errado, ele aparece. Monitor, que é o Azure Monitor, você tem a suíte inteira, tá? Então aqui você tem a parte de Insights, que é o Application Insights, que é monitoramento da aplicação, tem a parte de Container, né? Então ele vai ver a saúde do AKS, dos nós, dos containers, o VM Insights, né? Que é o que o Elton falou bastante aí também das VMs, que ele está dando as dicas aí. Parte de rede agora você tem também como monitorar, tá? Parte de detecção, triagem, diagnósticos. Aí você tem as métricas, os alertas, o log, analytics que a gente disse, tá? Os workbooks, onde você consegue ver, criar e compartilhar relatórios. Então é para isso que são os workbooks. Se você pegar a maioria das ferramentas hoje de observabilidade, tem isso, tá? A análise de mudança, você consegue fazer de incidentes, investigar. A parte de integração do SCONC agora, que é o System Center Operations Manager, então tem um pedaço dele que agora, e o Diagnostic Settings, tá? Então aqui você tem aquela parte comum aqui dele, e aqui embaixo você tem os insights, né, a parte de serviço gerenciado, você tá vendo que tem até Prometheus e Grafana aqui agora, se quiser utilizar gerenciado, é pago, mas você consegue integrar o próprio Azure Monitor com o SCON. E aqui, por exemplo, eu consigo, Application Insights. Eu não tenho nada criado. Eu posso criar o Application Insights aqui e depois eu vou mostrar lá no Web Service como é que faz isso. Então eu posso criar aqui, ó. Vou criar. Vai me perguntar região, aquela coisa toda, né? Vamos pegar aqui, canal da Cloud. Um teste aqui. Canal. O nome da minha instância. Região. O que ele tem aqui? Vamos pegar lá para cima. Gosto de Stress 2. Ele pergunta o modo, se é clássico ou workspace based, tá? Então é um modelo antigo aqui do Application Insights, que é o clássico, e tem esse baseado em workspace. Que aí ele criou os agrupamentos, tipo Log Analytics mesmo de workspace, tá? Aqui ele pergunta qual Log Analytics que eu vou utilizar, né? Vai ser um novo que ele vai criar para mim, tá vendo? Ele já vai criar um novo aqui para mim. Aí tagueamento, vou revisar e criar. Ele vai fazer a criação do meu primeiro App Insights. Aí eu consigo atrelar minhas aplicações, né? Tipo App Service, por exemplo, consigo colocar. Ó. Ele vai fazer o deploy. Enquanto isso, eu vou vir aqui nos App Services. Eu tenho um site aqui, canal da Cloud, que eu subi. Ele inclusive está em container, tá? Ele é um site containerizado. Se eu abrir ele aqui, vamos ver se ele vai... Aí ele está funcionando. Então tem uma aplicação rodando em container aqui. Se vocês olharem aqui em Deployment Center, vocês vão ver que ele está buscando aqui. Ó. Só para vocês terem uma noção, depois eu vou entrar na parte de monitoramento. Tá lá, é um único container, está no container registry que eu subi. Tá vendo? A subscription, identidade gerenciada já. E é uma imagem de container. E aqui embaixo ó, tem Application Insights. Né? Então eu posso habilitar o Application Insights aqui. Se eu dar o turn on Application Insights aqui, ó, eu consigo habilitar ele, né? Eu habilito, falo o nome do resource que eu quero, né? Location. Aí ele vai buscar um Log Analytics para mim, vocês verem que já criou um que eu tenho. Eu vou usar ele mesmo. Acabou de criar lá, eu vou usar ele. Eu vou atrelar dentro dele. É onde ele vai guardar os logs, tá? Porque ele vai ingerir, a ingestão de logs que ele vai utilizar ali. Eu posso selecionar um recurso existente, né? Ali é um novo recurso, que se eu quiser existente, eu posso procurar aqui. Não vai ter aqui, porque eu não tenho, né? Eu só tenho criado ali o Log Analytics aqui, tá? Ele fala qual que é a instrumentação. Info, .NET, Node, Python. Aí aqui eu consegui instrumentar a aplicação, tá? Eu não vou fazer isso agora, que eu teria que ir no código e instrumentar. Aplico. Ele vai aplicar. Inicializando. Vamos ver se ele vai passar rapidinho, que eu já mostro para vocês. Olha, se tiver algo para complementar aí, fica à vontade, tá? Vou abrir outro monitor aqui do lado. Eu só ia falar do sino. Aqui é o sino da hora. Na 9 horas bateu o sino. Esse é de lei. Até meus alunos já acostumaram. Então, aqui dentro do Application Insights,
parte de Virtual Machine. Virtual Machine também eu consigo configurar. Então, eu consigo vir aqui, configurar. Eu posso escolher a máquina, que eu tenho ela aqui, ó, e vou habilitar. Essa aqui é uma máquina que está na Azure mesmo. Aqui, ó. Ele pergunta se é por Azure Monitor Agent ou Log Analytics Agent, tá? O recomendado é o Azure Monitor. Aí ele me pergunta qual que é o Data Collection Run, se existe uma regra de coleta de dados, né? Ele vai criar uma para mim. Tem custo, tá? A parte é isso que eu falei aqui no passado. A gente já pegou clientes que às vezes a pessoa por si só quis subir ambiente e a partir dali ela não notou e tinha habilitado a parte de monitoramento, de observabilidade. E tem custo, tá? Tem custo sim. Ué, não sei se você tem fácil aí na calculadora para ter uma noção, pessoal, aí de custo. Normalmente acho que é em gestão de logs, né? Tem uma quantidade. Eu acho que é no monitor mesmo. Deixa eu ver se lá em gestão de dados de log, é isso mesmo. Estimar VM, número de VMs. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Logs diário. Enquanto o Eldo está mostrando, deixa eu... Uma VM, pode ir uma lá, VM, 5 GB por dia. Deixa eu ver quanto que ele vai dar aqui, mais ou menos. Ele cobra 2,30 por giga diário. É o que está aqui na calculadora. Mas assim, 1 giga é dados pra caramba. Muita coisa. Então tem que... Eu tô aqui no meu... O que vai monitorar. Obrigado, Elton. Aqui dentro do meu Canadá Cloud já tá minha aplicação. Achando Insights, ela aparece aqui. Ver se ele habilitou aqui. Tá habilitado. Ele já tá certo. Cadê que ele sumiu o negócio aí em cima? Aqui, ó. Vamos ver o Application Insight, aí você entra nele. Aqui é o Application Insights. Aqui ele mostraria falhas, o response time, os requests que estão tendo da aplicação, disponibilidade, né? Como eu não tenho nada, então não consigo ver. E aqui em Monitoring é que vem, ó, eu tenho os alertas, tá? Então, eu posso criar as regras de alerta, que vocês viram lá que estava mostrando, né? Nos slides. Então, eu posso criar vários alertas aqui. Então, ele me mostra uma série de tipos de sinais, métrica, log de atividade, né? E tipo de serviço, da plataforma, do Application Insights ou administrativo, né? Só informação. E aqui eu escolho. Então, por exemplo, vamos pegar um aqui. Process CPU? Process CPU pode ser. Aí ele cai na parte de configuração. Ó. Então, ele pergunta se é um threshold, né? Para quem não sabe o que é threshold aqui, é a limitação, o que ele vai validar ali, tá? Se vai ser um threshold de estático, ou seja, tipo de agregação, se é a média que ele vai olhar, máximo ou mínimo, lembrando que a gente está olhando CPU. Operador, se é maior que, maior ou igual, menor ou igual ou menor, e o valor, tá? Ou dinâmico. Dinâmico, ele tem um nível de sensibilidade aqui, ó, de baixo, médio e alto, tá? Por média, máximo ou mínimo. Tá? Então, é o que eu consigo colocar. Então, por exemplo, eu quero uma média que se ele for maior que 80% aqui embaixo o percentual, ele vai identificar e gerar um alerta, tá? Ele tem uma parte de split dimensions aqui, que isso é mais novo, eu não cheguei a usar ainda, que é o uso de dimensões para monitorar um tipo de serialização de tempo, né? E prover esse contexto ali de alerta. Tá? Então aqui você consegue configurar lá, Cloud Role Instance igual, aí você teria que adicionar uma instância aqui, né? Uma role. Não vou colocar, isso aqui normalmente não fica usando. Quando que vai acontecer? Ele vai checar a cada 5 minutos e ele faz um loopback de 5 em 5 minutos. Então ele 5 minutos valida, 5 minutos valida, entendeu? Vai fazendo a checagem. Posso colocar outras condições, não precisa ser só uma, posso resolver questões de mais de uma condição. As ações, aí que eu te falei, ó, eu tenho que ver qual que é as ações que eu quero. Eu vou selecionar um grupo de ação.
Se eu tiver esse grupo de ação, ele aparece aqui. Como eu não tenho, eu vou criar ele. O grupo de ação, eu vou deixar aqui mesmo a região. Então, a região desse grupo é global, norte, Alemanha, tá vendo? Tem só alguns lugares, eu deixo global mesmo. Vou dar um nome aqui como canal da Cloud. Vocês vão entender daqui a pouco o que é esse Action Group de novo, se vocês não notaram o que era. Notificações. É aquela parte das notificações que eu falei. Esse é o grupo de ação, tá? Eu quero uma role específica, e-mail para alguém, eu quero uma role específica, mas aí eu venho aqui, eu quero que ele me fale, ó, você quer mandar e-mail para quem? Para o owner da Azure, contributo, leitor, o cara que é o contributo na página de monitoramento, leitor. Ó, Elton, pode falar. Não. Você ia falar, não? Não ia falar, não. Tranquilo. Vou botar o owner, que o owner sou eu aqui mesmo, então não tem problema. Tá? Ele pediu um nome, né? Então, Osana. Vou deixar aqui como Osana mesmo, mas colocaria o nome do grupo. Poderia colocar outros aqui. E-mail, SMS, ele mandaria também, olha lá, Mobile App Notification, a aplicação do Azure Mobile, por voz, então eu consigo fazer. Tá? Apagar esse segundo. Avança. Aí vem a ação. Que tipo de ação que eu quero que ele faça? Automation Unbook, um Azure Function, um Event Hub, o que eu quero que ele faça? Se eu não quiser ação nenhuma, eu não coloco. Se for um webhook, por exemplo, eu coloco a URI aqui do meu Teams, por exemplo. Deixa eu ver se o Teams vai abrir a tempo aqui. Eu já mostro rápido para vocês. Deixa eu ver se ele vai abrir. Aí vocês vão, se vocês trabalham com Teams, bom, vocês já vão ver como é que funciona isso. Eu tenho as minhas equipes, né? Eu vou na minha equipe aqui na aba geral aqui dela e vou em conectores. Você tem uma série de conectores no Teams que você pode usar. Um deles é o webhook. Tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui o webhook, incoming webhook. Eu quero configurar ele. Para configurar ele pede um nome, né? Teste. Vou colocar aqui mesmo. A imagem que você quer e você cria. Criando, ele vai gerar um URL, né? Como a gente conhece. Eu vou copiar ela e vou colar aqui. Então ele vai gerar o alerta e a ação que ele vai tomar para esse grupo, ele vai mandar, além de mandar para o owner, que tem algum problema, ele vai mandar no chat lá também, tá? Aqui é o padrão, aquele Enable Common Alert, é porque existe um modelo padrão, já que ele manda de informação. Se você não quer um Common, você tem condição de criar um template, tá? Eu vou deixar Common mesmo. Aí ele pediu o nome de novo, teste, hook. Aqui as tags, normal, revisar e criar. Eu posso testar a ação aqui também, né? Não cliquei em criar aqui em testar ainda, não. Tá dando criação, foi feita, né? Deixa eu ver se ele fez. Acho que já fez. Na verdade, eu cliquei de novo e ele me atrapalhou. Vamos ver se ele criou aqui. Está faltando um campo lá, por isso que não criou. Vamos no Action Group aqui de novo. Global. Vou colocar qualquer coisa aqui só para ele pegar. Deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Action, webhook. Reclamando aqui. Notification. Ah, tá. Então, acho que tá reclamando é do nome, tá, gente? Porque o nome teste todo mundo já tem. Um padrãozão ali, ficou certo, né? Criar. Vai criar o Action Group. E você atrela esse grupo de ação aqui, ó. Se você atrela esse grupo de ação nos alertas, a partir de agora, ele vai monitorar, vai aparecer os alertas críticos com erro, warning, information. E se você criou uma regra de alerta, né, ele vai alertar de acordo com a regra que você criou. Como eu não criei aquela hora, só criou o Action Group, agora eu consigo fazer. Aí o Process CPU, aí eu falo que é dinâmico, vou deixar dinâmico mesmo. A ação, eu vou selecionar meu Action Group agora.
Tem os detalhes aqui, ó, nível de severidade, se é crítico, erro, warning, vou deixar informação como teste. Opções avançadas aqui, eu tenho propriedades que eu posso colocar, chave e valor aqui, que eu quero que ele mande como um alerta de payload, de informação, tá? Review create. Aí ele vai criar meu alerta, a partir daí eu tenho, tá? Essa action é a mesma coisa que runbook ou action chama runbook. O action é a ação que ele vai tomar em cima do alerta, tá, Laura? Pode ser mandar um e-mail, pode ser, não sei se você notou aqui, eu consigo colocar inclusive que ele rode um runbook, tá? Então eu consigo fazer isso. Se eu criar o alerta aqui, ó, vamos pegar lá de novo. Ou melhor, no action group, né? Action group. Eu vou pegar o canal da Cláudia aqui, ó, e vou editá-lo. É um grupo de ação, tá? Então aqui, ó, tenho aqui que entra as notificações, olha lá, que eu quero que ele faça. Ele vai mandar um e-mail para alguém. E aqui na action é que eu consigo, olha lá, eu consigo colocar até um automation runbook, tá? Eu posso falar com ele assim, se gerar vamos pegar a VM, né? VM parou de responder o heartbeat lá dela, eu quero que ele dê um boot, né? Dê um reset nessa máquina. Ele consegue fazer, tá? Eu posso ter uma automação lá no runbook para isso. Recriar a máquina, o container, o que for, tá? Então eu consigo fazer. Aí eu tenho as alertas, fechou essa parte de alertas. Eu tenho a parte de métricas, eu consigo ver algumas métricas aqui. Então, o escopo lá, vocês lembram que ele mostrou lá? Escopo, métrica. Eu quero log e eu quero de disponibilidade. Aí ele vai me trazer o gráfico. Você vê que não tem nada aqui, porque tá novo, né? O meu ambiente aqui. Vamos pegar se tem alguma coisa aqui. CPU. Não tem nada. Tá vazio, tá, né? Então não tem nada aqui. Traces, page view, eventos. Não vai trazer nada. Não adianta eu nem tentar, né? Então aqui eu consigo mostrar, tá? Esses eventos e tudo mais. A Laura foi boa, né? Ainda os homens são separados. Oh, meu Deus. Muito boa, Laura. E eu não posso rir aqui, cara. Tô com a boca toda queimada. A parte de configuração de diagnóstico. Então aqui eu consigo mandar para outros locais. Então aqui, ó, eu consigo falar com ele que eu quero todos os logs e que sejam enviados para uma workspace específica ou para uma storage account aqui que você faz o archive, tá? Então aqui eu consigo, ó, mandar para um storage account ou eu mando para um event hub para ele consumir como streaming, tá? De eventos, ou enviar para uma solução parceira, tá? Eu posso ter uma solução parceira. Então é aqui no Diagnostic Settings que eu faço isso, tá? Parte de logs, aí é o Log Analytics, tá? Eu consigo fazer as queries, as consultas. Aqui ele me dá uma tela inicial, onde eu consigo fazer as consultas já pré-criadas, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, trend de visualização de página. Dou um run, aqui ele já monta a consulta para mim e vai rodar aqui embaixo. Viu que não tem resultado. Não deu tempo de eu criar um ambiente bacana para vocês, mas a gente pode fazer isso depois. Mas aqui ele já criou para mim. Ó. O que eu queria mostrar, vamos ver se ele vai fazer aqui para mim lá. Ó. Quando eu coloco page, né, ou heart, vamos ver se ele vai pegar heart aqui. Heart é porque não tem aqui. Page views, ele já pega lá, ele já me traz. O que eu posso fazer? Um where, um count, um extend. Então ele te ajuda a montar a query, tá? Posso fazer um count. Count de quê? Então eu consigo ir montando aqui, tá? Se você não tem o conhecimento de nada disso, tem a documentação. Você consegue ver por tabelas aqui também, ó. Olha lá, eu vou incluindo size, você tem as tabelas, parte de eventos customizáveis, você tem as queries aqui também, com algumas queries já montadas, tá? Você tem a parte de funções, que aqui está até vazia, que eu não tenho, então você consegue mudar filtro para usar. O escopo, você seleciona aqui, qual que é o escopo, se é de recurso o tempo inteiro, se é um recurso específico, tá? O range aqui, super importante, às vezes você está querendo ver dos últimos 30 minutos, aí você esquece de mudar isso aqui. Tá vendo as últimas 24 horas, porque o gráfico é enorme, a informação é enorme. Eu quero dos últimos 30 minutos. Posso salvar
como uma query ou como uma função. Então aqui ele dá a opção de salvar como um código, tá? Também. Compartilhar. Então copiar o link para compartilhar, copiar a query em texto, criar um alerta em cima disso aqui que você está buscando. Às vezes você fez uma consulta de uma falha específica, você quer criar um alerta. Consegue fazer aqui. A parte de exportar não está habilitado porque não veio nada, mas você exporta para CSV também. Fazer um PIN para deixar lá no seu a parte principal lá da Azure, né, os dashboards lá. Então você consegue ver tudo aqui. E aqui tem os workbooks, né, que eu consigo criar. Então tem o workbook que eu posso criar de downtime, né, e outage. Tá lá, não tem nada disponível, porque eu não tenho nada nesse momento, mas eu consigo criar para compartilhar aqui também. Vou sair dele? Não. Beleza. Volta aqui nele. Essa é a parte do App Insight de aplicação, tá, gente? Mas, por exemplo, se você vai no Monitor, eu tenho a parte de máquina virtual, né? Consigo até ver o overview lá. Aqui, eu estou monitorando uma. Aqui, ó. É que eu habilitei. Se eu vou nessa máquina, eu posso fazer uma análise aqui, dentro do insight deles. Vai ver a parte de performance. Aí eu consigo a CPU, memória. Aqui não tem nada, tá vazia. Tá na última hora aqui. Deixa eu ver as 24, se tem alguma coisa. Essa máquina aqui é até a máquina de um colega aqui que estava testando aqui. 30 dias. Vamos ver se ele ligou essa máquina. Não, nem ligou essa máquina. Tudo bem. Parte de mapa, então eu consigo habilitar o mapa de funcionalidades, configurar processo de dependência, né? Consigo fazer aqui também. Vocês veem que a ferramenta é enorme, né? Então a parte de agente é a mesma coisa. Configurou o agente, ele vai funcionar, tá? E tem parte de storage account, que você consegue também, né? Armazenamento. Então aqui, ó, ele já tá. Esse tem monitoramento. Esse aqui é bacana. Acho que ele vai conseguir mostrar. Volta lá. Aqui, ó, ele já está mostrando a quantidade de transações, a timeline de transações que teve, latência, tá vendo? A latência do server por trás ali. Então eu consigo já ter a capacidade. Então eu já consigo trazer e buscar a capacidade se ele estivesse me mostrando que está vazio, né? A parte de containers é do Kubernetes e dos outros serviços de container. Você consegue fazer a mesma coisa que eu falei, monitorar, fazer um onboard dos que não são monitorados, criar alertas e regras, tá? A parte de network é muito legal, então você consegue monitorar a rede aqui também. Aqui, ó, tem duas network interface. Tá, aqui, ó, uma embaixo aqui. Deixa eu ver se ele vai conseguir me mostrar algo. Ele foi lá na interface. Aqui ela está até vazia. Conectividade, não está tendo tráfego. Então eu consigo monitorar a rede também aqui, uma parte dela, né? SQL está em preview, temos Cosmos DB, os cofres de senha, também consigo monitorar, né? Aí vem vários, né? E aqui vem o Log Analytics Workspace, a workspace do Log Analytics. Tá, aqui eu consigo ver os meus workspaces, inclusive, que é onde que ela está. Ele mostra aqui, tá? Posso entrar nela e a parte final que eu queria mostrar para vocês. O Log Analytics Workspace é onde ele faz esse armazenamento de dados dos logs, né? Dá para trazer outras clouds para esse monitoramento. A parte de VM você consegue, tá? De fazer convidado. A parte do App Insights, como você consegue fazer uma parte ali integrada dentro do código, então provavelmente você vai conseguir fazer algo, tá? Também. Elton, não sei se você sabe se tem mais alguma coisa, eu acho que o que eu lembro é isso. A maior parte é Azure, tá, gente? E VM ele deixa Não, aí foi usar fora. Tá? Já foi bastante conteúdo aí, cara. Já tem bastante informação. Beleza. Então aqui eu faço em gestão, como que vai ficar gravado, vocês vão ver tudo aí, tá, gente? Gestão aqui você consegue ver o uso que está sendo utilizado, saúde, e aqui embaixo ó, é o custo. Você consegue saber. Meu tier aqui está consumindo quantos gigas de log, a parte do Defender, retenção aqui, ó, que está aqui, e aí vocês podem ver que ó, o preço é R$12,62, ó, tinha falado com o Elton, ele já apareceu aqui. Quando você vem utilizando, ele mostra aqui. Você tem os tiers também, com desconto, tá vendo? 100 gigas por dia, 15% de desconto. Então você consegue
trocar o tier aqui. Isso é o recomendado, tá? E aí fecha. Aqui é os data sources, né, de onde vem as origens das informações. Então o Log Analytics é o carinha onde vai armazenar as informações para vocês, tá bom? Acho que eu cobri tudo. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Só uma observação aí, aí o pessoal viu bastante ali. Tinha um momento ali que o Osana mostrou que habilitar tinha o agente do Log Analytics do Azure Monitor, né? A Microsoft, dentro da documentação, ela já está avisando que é para fazer a substituição do Log Analytics pelo agente do Azure Monitor, porque até dia 31 de agosto de 2024 ele vai ser substituído, vai ser só o agente do Azure Monitor, tá? Então, se vocês forem usar algo em produção, já faz com o Azure Monitor, não usa o Log Analytics. Boa. Acho que é aqui, né? Habilitar insights com Azure Monitor. Já está até como recomendado aí. Já está até como recomendado. Isso aí. Deixa eu só ver se eu cobri. Você fechou? Acho que é só essa parte mesmo, alertas. Parte de monitoramento, log fechou. Então, assim, basicamente é isso, pessoal. Então, sugestão, vou mandar os links aqui, ó. Na 104, os nossos amigos aí já falaram, mas lá embaixo ele fala que é monitorar e manter os recursos de 10% a 15% da prova. E aqui embaixo tem o Microsoft Learning, né? Se você chegar no último aqui, ó, tá aqui, ó, monitorar e fazer backup, o estudo dele para vocês fazerem pelo Learning. Vou colocar aqui, aí Rita, se puder ir compartilhando, tá? Aqui também, obrigado. Aqui também já é dentro do Learning, já a parte de backup e monitoramento, para vocês estudarem. E aqui é a documentação com a visão geral do Azure Monitor. Vale a pena vocês estudarem, que ele mostra tudo aquilo lá que nós falamos. Eu sei que é muito conteúdo, mas vale a pena. E quando você vai para a prática, vai te ajudar muito. E isso aqui, gente, a entender os pilares de observabilidade, entendeu? A parte de métricas, logs, trace, que são os 3 pilares aí. Entender isso, ver como funciona o monitoramento, coloque isso para rodar, joga carga no seu ambiente, vê o alerta alarmando ali mesmo, vocês vão ganhar não só para a prova, tá? Mas também para trabalhar com essas ferramentas de observabilidade. Observabilidade hoje é tudo, tá? No ambiente. Não tem como fugir disso mais. Sem observabilidade, esses ambientes hoje de Kubernetes e aplicações, você não consegue trabalhar. E hoje é o dia a dia meu é esse, tá? O Elton também, a gente vira e mexe, né, trabalhando em conjunto, tem que monitorar, ver algo. Então é muito disso, tá bom? Então, assim, basicamente era isso que eu queria passar para vocês aí. E obrigado aí, pessoal. Qualquer dúvida, eu tô aí. Top. Top, meninos, muito obrigada. Alguém ficou com alguma dúvida? A hora é agora. Aproveita que os feras estão aqui ainda. Eu queria agradecer a presença de vocês, a aula foi sensacional, eu aprendi muito com vocês, valeu demais mesmo. Pessoal, a aula vai ficar gravada, não esquece que depois vocês podem assistir. Adicionem, conectem os nossos amigos Elton e o Osanã lá no LinkedIn. Não esquece de acompanhar as postagens do Elton, como ele falou. Vai sair coisa nova, né, o Elton, que você falou? Sim, o Osana também, lá no CodeFC, tem bastante conteúdo lá para o pessoal seguir. O Osana tem falado bastante. O conteúdo do Elton tá ótimo também, viu? Tá muito bom. A gente tem tentado falar um pouquinho. Mas assim, a carreira aí que tá no auge, né, Osana, que é a parte de DevOps aí, tem bastante informação lá no CodeFC, lá vocês sigam para tá sempre, né, atualizado aí com as tecnologias. Beleza, meninos. Gente, uma ótima noite para vocês, muito obrigada, fiquem com Deus e bom descanso aí para vocês, meninos. Sextou, hein? Sextou. É isso aí. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tchau.